Existe um momento em toda relação em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra. Talvez você já tenha sentido isso. A presença daquela pessoa especial deixa de ser acolhedora e se torna fria, quase distante. O mais intrigante é que quando o amor começa a desaparecer, ele raramente anuncia sua partida com grandes gestos ou brigas explosivas. Em vez disso, se afasta aos poucos nos detalhes do cotidiano, como a água de um riacho que vai encontrando novos caminhos sem fazer alarde. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem, insistindo em procurar explicações racionais, tentando reviver momentos ou segurar o que já está indo embora. Mas os antigos ensinamentos budistas e zen nos lembram que a essência do amor é o movimento, o fluxo natural das emoções. E quando a maré muda, não há força capaz de impedir que ela siga seu curso. Muitas vezes a pessoa ainda está ali, fisicamente presente, mas sua mente, seu coração, já começaram a se distanciar. As conversas ficam rasas, os olhares se perdem no vazio, e o tempo juntos passa a ser mais uma obrigação do que um prazer. Se você sente que algo mudou e quer entender como lidar com esse processo, saiba que aqui no canal sempre abordamos temas que ajudam a atravessar essas fases difíceis com mais leveza e sabedoria. Aproveite para explorar nossos conteúdos já postados, cheios de histórias, reflexões e práticas transformadoras para o seu cotidiano. Inscreva-se e descubra como o autoconhecimento e a aceitação podem transformar não só suas relações, mas toda a sua vida. Poucas coisas doem tanto quanto perceber que alguém que antes era refúgio, hoje parece apenas uma sombra do que já foi. No começo, o afastamento é quase invisível. Uma resposta mais curta, um abraço menos apertado, um tempo juntos que já não traz mais leveza. E é aí que mora o verdadeiro desafio, porque na maior parte do tempo, tentamos ignorar esses sinais fingindo que está tudo bem, esperando que o sentimento volte a ser como antes. Mas a verdade é que, assim como as estações mudam, o coração também muda de paisagem. O distanciamento não vem de uma vez só, ele se instala devagar, feito aquela névoa fina que cobre a paisagem de manhã. E quando você percebe, tudo está diferente. As palavras já não têm o mesmo calor, os gestos se tornam automáticos e, aos poucos, aquela vontade de compartilhar a vida some. Não se trata de falta de carinho ou de respeito, mas de um ciclo natural. E quanto mais tentamos forçar a permanência, mais difícil se torna enxergar que existe algo novo, esperando além daquela relação. Os ensinamentos zen são claros. Aceitar o que vai embora é tão importante quanto saber receber o que chega. A dor do afastamento é real, mas pode ser também um convite para olhar para dentro, repensar as próprias escolhas e se permitir crescer com a experiência. Antes de buscar culpados, é importante reconhecer os sinais e acolher o momento, porque por mais doloroso que seja, cada fim traz consigo um novo começo que só pode ser vivido se houver espaço para o novo florescer. Às vezes, não é preciso uma grande decepção para que o amor se perca. São os pequenos gestos, ou a falta deles, que silenciosamente vão apagando a chama de uma relação. Você percebe que, antes, havia risos espontâneos por qualquer bobagem. Agora, tudo parece mais sério, mais distante. Aquela leveza que unia aos poucos vai sendo substituída por uma convivência quase mecânica, onde as palavras são ditas apenas por obrigação, sem a mesma intenção de antes. Essas mudanças são tão sutis que muitas vezes a gente demora a perceber. Um olhar que evita o contato, a demora para responder mensagens ou a ausência de perguntas sobre como foi seu dia, tudo isso vai formando um mosaico de sinais que, se não forem notados, acabam virando um muro entre duas pessoas. O mais curioso é que, na maioria das vezes, quem está se afastando não faz isso por maldade ou frieza. Na verdade, está apenas seguindo o fluxo natural do sentimento, sem nem sempre se dar conta da transformação. Os mestres zen ensinam que todo apego nasce do medo de perder, e é aí que mora o aprendizado. Ao perceber esses gestos, é preciso coragem para olhar para si mesmo e entender que não temos controle sobre o coração do outro, só sobre as próprias escolhas e reações. Ao invés de lutar contra o que mudou, aceitar a verdade pode ser o primeiro passo para se libertar do sofrimento. Reconhecer os sinais é uma forma de respeito, tanto pelo outro quanto por si. É o início de um novo ciclo, onde o amor próprio pode florescer e novos caminhos podem ser trilhados. Quando uma relação começa a esfriar, o silêncio não é apenas ausência de som. Ele se transforma em um eco, um espaço vazio que antes era preenchido por histórias, risadas e confissões. O silêncio nessas horas fala mais alto do que qualquer discussão. Ele revela o quanto o outro já não sente vontade de compartilhar, de se abrir, de buscar conexão verdadeira. Aos poucos, as conversas se tornam rasas, as perguntas desaparecem e o bom dia perde o brilho especial
ideal de quem se importava de verdade. É nesse espaço vazio que surgem as maiores dúvidas. Será que foi algo que você fez? Será que ainda existe esperança de recuperar o que se perdeu? Mas, como ensina o mestre da história Zen, nem sempre há um motivo claro para o distanciamento. Muitas vezes, o amor simplesmente segue seu próprio curso, assim como um riacho muda de direção quando encontra novas pedras pelo caminho. Forçar o outro a preencher o silêncio ou tentar resgatar à força o que não existe mais só aumenta a dor de ambos. No fundo, o silêncio é um convite ao autoconhecimento. Ele mostra que, por mais que desejemos controlar as emoções do outro, existe um limite que não pode ser ultrapassado. É nesse ponto que a sabedoria budista se faz presente. Acolher o silêncio com serenidade. Compreender que o vazio pode ser fértil, capaz de transformar e preparar terreno para algo novo surgir. Em vez de preencher a força, permita-se ouvir o que o silêncio quer dizer. Às vezes, ele revela muito mais sobre nós do que imaginamos. Quando o amor começa a se apagar, não é só o outro que muda, nós também nos transformamos. Diante do afastamento, acabamos nos olhando no espelho e percebendo que já não somos mais os mesmos de antes. Os sentimentos que antes eram fonte de alegria, agora se misturam com dúvidas, inseguranças e até uma certa tristeza silenciosa. Aquela confiança que tínhamos na relação dá lugar a perguntas sem resposta. Será que eu fiz algo de errado? Ou, como voltar a ser quem eu era? É natural se sentir perdido nesse processo, como o andarilho da história Zen que procura explicações no topo da montanha. Mas a verdade é que, assim como a flor que perde as pétalas ou a água que escorre pelos dedos, existem mudanças que fogem do nosso controle. O maior desafio é aceitar que, por mais que tenhamos vivido algo verdadeiro, nada garante que o sentimento permanecerá o mesmo para sempre. E está tudo bem. O ensinamento mais profundo dessa jornada é perceber que somos feitos de ciclos. Cada relação, cada experiência deixa marcas e contribui para quem somos. Mesmo quando algo termina, carregamos dentro de nós aprendizados, memórias e a força necessária para recomeçar. Encarar esse reflexo com gentileza é essencial para seguir em frente, sem carregar mágoas ou culpas desnecessárias. O fim de um amor pode ser doloroso, mas também pode ser o início de um novo tempo, de cura, autodescoberta e crescimento. E quando aceitamos essa verdade, nos abrimos para um futuro muito mais leve e cheio de possibilidades. Chega uma hora em que segurar só aumenta o sofrimento. Por mais difícil que seja aceitar, existem amores que simplesmente cumprem seu papel e seguem adiante, assim como você também precisa seguir o seu próprio caminho. Quando insistimos em prender alguém que já não está mais de coração presente, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Às vezes, a maior prova de amor é saber a hora de soltar, deixar ir, para que ambos possam crescer. Aceitar o fim não significa esquecer o que foi vivido, mas transformar as lembranças em aprendizado. A dor vai passar, e com ela vem a chance de redescobrir quem você é, de se fortalecer e de abrir espaço para o novo. O importante é não fechar o coração por medo ou mágoa, e sim usá-los como lição para o próximo capítulo da vida. Tudo que chega até nós tem um propósito, e tudo que parte deixa espaço para novas experiências. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Tem sempre uma palavra amiga e reflexões que podem fazer diferença nos seus dias. A vida é feita de ciclos, e por mais doloroso que seja o fim de um, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Confie nesse processo e permita-se viver o novo, sem pressa e sem culpa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.